Já de volta aqui com o TV Mar News, olha, em 30 de março marcou a fundação da Associação da Advocacia Familiarista aqui de Alagoas, a AFAMAL, que surgiu não só dos reclames da classe dos advogados familiaristas do Estado, mas também da necessidade de estabelecer um diálogo com o Poder Judiciário em termos de aceleração de prazos na vara da família, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre a AFAMAL agora com Rafaela Batista, ela que é advogada, vai passando para a gente todos os detalhes a respeito da criação dessa fundação. Seja bem-vinda aqui ao TV Mar News. Muito obrigada. Primeiro, explica para a gente o que é de fato, o que exerce então um advogado que ele faz causas exatamente nessa vara da família, o que abraça? Na verdade, o advogado familiarista ele atua com as causas mais sensíveis, digamos assim, porque a gente está falando aqui de processos que tratam de alimentos, né, pensão alimentícia, divórcios, partilhas de bem, questões envolvendo, né, crianças e adolescentes principalmente. Então, são questões de trato muito sensível, né, e que acabam repercutindo diretamente na vida dessas pessoas que são diretamente atingidas. Quando a gente consegue realizar um trabalho mais efetivo, mais célere, né, e a gente tem uma entidade que passa realmente a defender essas prerrogativas junto ao judiciário, a sociedade só tem a ganhar, né? O jurisdicionado só tem a ganhar. Pois é, como você bem disse, é uma causa muito sensível, é uma seara muito sensível e quando a gente, tem gente que leva e se arrasta por anos e anos com processos, por exemplo, de divórcio, de partilhas de bem, que acaba ferindo e fere mesmo aquela pessoa, fere as partes, né? Às vezes o divórcio, a separação não se dá de forma tão amigável assim e isso acaba de fato acontecendo. E imagina só, gente, por anos a fio você remoendo aquela história, remoendo aquela dor e aí o quanto que é importante a aceleração da apreciação desses prazos. Com certeza. Inclusive, o advogado familiarista, ele tem, por ser um especialista na área, ele tem todo um trato diferenciado com a questão, né? Toda uma aproximação maior com a questão que é necessária. A gente percebe um movimento muito grande hoje dentro da advocacia de segmentação, de especialização. O advogado hoje, a gente entende que não pode ser aquele advogado generalista, aquele que cuida de todo tipo de causa. A gente entende, por exemplo, que se a gente precisa de um médico, né, para determinada dor, determinado problema de saúde que a gente tem, a gente vai buscar um especialista. A gente não vai buscar o clínico geral para tudo. Da mesma forma na advocacia. Como são problemas muito sérios, muito sensíveis da vida humana, a gente tem que procurar realmente um especialista. E o advogado familiarista, aquele que milita, aquele que atua nessa área, ele tem realmente condições de prestar esse atendimento de forma mais diferenciada. E tem, inclusive, condições de tratar dessas questões até de forma a resolver isso de uma maneira mais consensual, de uma maneira que envolva uma certa parcimônia, que outros profissionais que atuam talvez num contencioso um pouco mais dual, eles não tenham essa visão ainda. Então, a gente segue esse movimento, né, de uma segmentação maior, de uma especialização maior na advocacia. E, a exemplo de outras associações de advogados que já existem, né, há algum tempo, havia uma necessidade muito grande de fazer a mesma coisa com a área de famílias, né? E como que a AFAMAL, então, chega para exatamente essa classe de advogados, né? Qual é o sentimento desses advogados familiaristas ao ver, então, uma fundação que está ali exatamente para uni-los, para protegê-los também, para defender as prerrogativas? Com certeza. A AFAMAL, ela já era um anseio muito grande, né, desse grupo de advogados que em todo o estado de Alagoas já vem militando, né, há algum tempo nessa causa, nesse segmento. E está sendo de muita comemoração, está sendo de muita vibração, uma união de forças realmente, né? A gente assumiu esse projeto com bastante afinco e a ideia é realmente a gente promover um diálogo, né, inicial e muito de muita aproximação com o Poder Judiciário no sentido de propor soluções, de propor um ajuste realmente, né, de procedimentos ou de entendimento entre o judiciário e a advocacia. Como que a população pode se beneficiar da AFAMAL também? Diretamente. Eu vejo a AFAMAL como sendo uma associação que vem a tornar muito mais efetivo, né, a forma como a advocacia familiarista ela vem sendo trabalhada no nosso estado. Primeiro porque a gente
pertencer, ser membro da formal significa ter um selo, né, de que o seu processo está sendo trabalhado por um especialista e com alguém que tem uma sensibilidade e como é que eu posso dizer, uma preparação realmente para atuar naquela causa em que ele está atuando. Em segundo lugar, essa aproximação da advocacia com o Poder Judiciário só traz benefícios, né, para a população na medida em que a gente tem por objetivo principal uma unificação dos procedimentos de família, cumprimento de mandados, né, uma aceleração no julgamento de processos, deferimento dos pedidos de alimentos, né, que a questão alimentar é aquela questão que não pode ser decidida amanhã, ela tem que ser decidida para ontem, com certeza, né? Porque é aquilo que de mais sensível diz respeito à sobrevivência humana. Então, tudo que vai ser tratado, né, o que já vem sendo abordado pela FAMAL, só tem a se reverter como benefício para a sociedade, com certeza. E, Rafaela, quando a gente fala sobre essas causas, as tantas causas que envolvem, né, a advocacia familiarista, os alimentos ainda saem na frente? A questão de pensão alimentícia? Com certeza, com certeza. Alimentos hoje, pensão alimentícia como a maior parte das pessoas conhecem, Isso. mas alimentos de um modo geral, que significa tudo aquilo que diz respeito a uma necessidade humana. Então, a gente trata como alimentos não só despesas com alimentação, mas a gente trata como alimentos, né, despesas de moradia, saúde, lazer. Tudo isso se engloba dentro de um gênero, né, alimentos. Então, todas essas necessidades humanas, elas estão em primeiro lugar, na primeira linha daquilo que é decidido. As questões patrimoniais, elas realmente não reclamam a urgência de serem resolvidas, assim como os alimentos. Então, a gente ainda tem, né, as varas, a gente entende que existe uma sobrecarga processual hoje nas varas de família, né? Tanto na capital quanto nas varas de ofício único que lidam com essas questões também no interior do nosso estado. Existe realmente uma sobrecarga de processos que precisam ser, né, escoados, mas a ideia é justamente propor, né, maneiras de haver uma otimização do julgamento desses pedidos, né, de apreciação desses pedidos, porque realmente são questões de muita, muita urgência. Pois é, né, gente? A gente vê aí a importância, a necessidade da atuação do advogado, do familiarista e principalmente o quanto que é importante também para todas as partes a aceleração nesse processo. Ao seu ver, o que é que falta para que o sistema judiciário consiga de fato fazer o escoamento de todos esses processos? Já existem mecanismos processuais, né, previstos pela nossa lei, pela própria legislação a respeito, né, de como fazer essa aceleração. Inclusive, a celeridade processual, a razoável duração do processo, ela é um princípio fundamental, né, dentro da nossa lei. Mas realmente isso precisa ser levado com um pouco de entendimento entre diversos atores que funcionam dentro desse processo, de modo que isso realmente seja levado a efeito. De que maneira? A ideia da consensualidade entre as partes, né, que deve ser constantemente estimulada, e a gente tem que a advocacia familiarista, ela, de certa forma, tem esse entendimento, porque o que de fato se busca ali é resolver o problema. Processo é meio de resolver problema, e a gente só tem esse problema resolvido quando a gente encontra um entendimento. O juiz só vai decidir quando a gente não consegue realmente resolver isso consensualmente. E depois outros mecanismos, como, por exemplo, unificação de formas de cumprimento de mandados. Isso é uma questão muito importante. A gente tem hoje, o Tribunal de Justiça tem atos normativos que disciplinam como isso é feito, mas ainda existe uma certa liberdade, né, de cada vara sobre como cumprir, né? E isso, às vezes, acaba essa dissonância entre as formas como as varas cumprem, e isso acaba, né, podendo gerar uma certa morosidade um pouco maior, né, do cumprimento, além, obviamente, né, da sobrecarga, do excesso de processos. Existem varas hoje de família na capital que tem um acervo processual
de mais de 3 mil processos, 4 mil processos para julgamento. Então, realmente, entende-se que isso é algo que deve ser tratado com bastante seriedade. E a gente só está aqui para ajudar. Pois é, né, Rafaela? Rafaela, eu queria que você pudesse falar um pouco com a gente, né? Falar, de repente, para quem nos assiste, os advogados familiaristas que também nos assistem, como que eles podem, então, ter contato com a AFAMAL, onde ela se localiza, você já tem sede, afinal de contas, foi inaugurada há pouco tempo, né? Pouco tempo, pois com é. certeza. Como é que está a organização do local e como que quem está assistindo a gente pode, então, ter acesso à AFAMAL? A AFAMAL, então, me dirigindo a todos que estão aqui nos assistindo, a AFAMAL ela é uma associação voltada para a advocacia familiarista. Então, é pressuposto de associação a AFAMAL que seja um advogado com inscrição ativa na OAB e que além disso, seja militante na área familiarista, né? A ideia é fazer realmente essa segmentação. Nós estamos elaborando, em breve, a partir da semana que vem, nós estamos trazendo o processo de associação de novos membros. Por enquanto, nós temos um grupo formado pelos membros fundadores que já está atuando, né, dentro dos propósitos, das propostas da AFAMAL. E na semana que vem, nós estaremos liberando, através dos canais oficiais da AFAMAL, né, as formas de associação e deixaremos vocês informados a respeito de como se registrar e como se afiliar. Muito bem, já tem Instagram? Quais são os canais, então, para que a gente possa já deixar aqui para o... Quando a gente fala em canais de comunicação, a gente já pensa logo em Instagram, né? Instagram, que geralmente é... O Instagram da AFAMAL, né, ele já está sendo colocado no ar, né? E, por enquanto, as pessoas podem entrar em contato através do nosso e-mail, contato.afamal@gmail.com, né? E através de nossos membros que estão aí à disposição. Qualquer membro pode, então, prestar as informações necessárias para todo mundo. E em breve, nosso Instagram estará disponível para vocês. Muito bem. Obrigada, viu, Rafaela? Eu que Parabéns agradeço. por esse espaço tão importante, tá bom? Obrigada. E olha, a gente volta ao vivo agora com o Viderlan Araújo na nossa programação. Viderlan que não foi embora, né, Viderlan? Passa aí as informações para a gente, então. Até pensei em ir, sabe, Porlane, mas lembrei que a sexta-feira ainda tem muita coisa pela frente, né? Quando me despedia na primeira passagem, e nós estamos aqui na FAM, em Jaraguá, para poder falar de um trabalho social muito interessante e de extrema necessidade também para a população. Até porque estamos aí nos aproximando de um prazo em que a Receita Federal tem alertado a população também para a apresentação da documentação necessária para o imposto de renda. E, naturalmente, pensando nessa comunidade para a população e de todas as regras estabelecidas com conhecimento de profissionais para beneficiar a população, é natural que exista todo um trabalho sendo feito ao longo de anos. E nós vamos conversar a respeito do que representa essa ação com o Brivaldo Reis, ele que é responsável pela área de contábeis, né, coordenador do curso da FAM, falar exatamente dessa ação. Importante a prestação do imposto de renda, não custa nada lembrar que existem prazos que precisam ser cumpridos e a FAM também oferecendo, né, como faculdade de negócios, essa capacidade da prestação de documentos e também de entrar em ordem com a questão do imposto de renda, não é isso, Brivaldo? Bom dia. Bom dia. Antes da gente falarmos sobre o projeto Imposto de Renda Social, a gente precisa dar algum início assim da obrigatoriedade do imposto de renda. Hoje, o imposto de renda está abrangendo assim um maior público por conta da tabela não ter sido corrigida. Então, quem é obrigado a declarar? Todos brasileiros que em 2021 teve renda superior a R$ 28.559,70. Quem teve operações na Bolsa de Valores, atividade rural que ultrapassou a 142.879, quem recebeu o auxílio emergencial e teve uma outra fonte de renda que ultrapassa de 22.847, e a FAM, preocupado com o lado social, que não é fácil o imposto de renda. Então, precisa um certo conhecimento e a FAM abraçou esse projeto que está fazendo gratuitamente declarações de imposto de renda aqui para a comunidade. É importante o envolvimento, Brivaldo, nessa atividade, não somente da faculdade em si, mas dos agentes. Você, como coordenador da área de contábeis aqui, também o Eduardo, professor, falando um pouquinho dessa acolhida para a população.
Vocês esperam realmente uma participação enorme? Tem muita gente que não sabe, por exemplo, de forma adequada apresentar esses dados, pelo que vocês acompanham ao longo dos anos? É verdade, Viderlan. A declaração do imposto de renda não é tão simples assim como o governo fala. Tem algumas especificidades que só o técnico da área que consegue fazer. Então, como a FAM tem um dilema que o aluno de contábeis aprenda a aprender fazendo, tem a maior prática para que eles tenham um mercado de trabalho propício. Então, coordenação e professores e direção idealizou esse projeto e a gente vai colocar em prática amanhã. Como o prazo é até o dia 29 de abril, tá? Então, pensamos que ainda tem muita gente que não fez a sua declaração. E a FAM, a partir de amanhã, abre as portas para a comunidade para que ela consiga vir aqui fazer a sua declaração gratuitamente. Então, professores, coordenação e alunos estão abraçando esse projeto para que todos os cidadãos brasileiros que venham a declarar tenham essa facilidade com os alunos, professores e coordenação do Ciências Contábeis. Parece estar longe, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você, num piscar de olhos, acaba aí chegando o prazo, aí todo mundo deixa para a última hora aquele velho hábito que não pode, por exemplo, ser uma rotina no brasileiro, que acaba, no final das contas, trazendo muita gente de uma hora só, né? Principalmente na juntada dos documentos, né? Então, chegando em cima da hora, vai faltar algum documento que poderá ele cair na malha fina. Vou falar aqui, vou passar para o Eduardo. Por favor, vamos lá, Eduardo. Ele vai... Prazer, inclusive, explanar. recebê-lo. Fica à vontade. Obrigado, Berivaldo. Eduardo, vamos lá falar um pouquinho também dessa necessidade, inclusive, da população atender esse prazo, até para não correr o risco de pagar multa, né? Ou, por exemplo, pessoas que apresentam essas informações de forma irregular nesse chamado cruzamento que a Receita faz e acaba indo parar na malha fina, por exemplo. Perfeito. Bom dia a todos. Importantíssimo, além disso, além desse prazo, dessa regularidade, esse ano a gente vem com algumas modificações que vêm de fato simplificar essa juntada de documento. Hoje a gente tem a facilidade de utilizar uma ferramenta chamada GovBR. Através dessa ferramenta, o contribuinte consegue pegar parte dos seus dados, como suas fontes pagadoras que vieram no decorrer do ano subsequente, 2021, que era uma parte que às vezes o próprio contribuinte não tinha ciência de um recebimento que houve naquele período. Então, com isso, vinha a ter pendências na malha fiscal. Hoje, com o Gov, a gente tem essa facilidade. Outro ponto bem importante é que muitos contribuintes vêm notando uma série de diferenças. Alguns contribuintes, com os anos anteriores, vinham a receber valores maiores, outros não pagavam, recebiam. E aí, com o decorrer de um tempo, eles vêm notando que quem recebia mais estava recebendo menos, quem não pagava está vindo até pagar. E algumas pessoas que não eram obrigadas estão vindo a se tornar obrigadas a declarar o imposto de renda. Isso dá em decorrência de diversos anos que não vem sendo atualizada a tabela de imposto de renda e automaticamente os salários vêm sendo reajustados anualmente. Isso vem fazendo essa decadência que mais pessoas venham declarar. Professor Eduardo, a respeito dessa ação que a FAM tem desenvolvido e de forma gratuita auxiliar também o cidadão maceioense, o alagoano, né, para poder fazer essa apresentação dos documentos para o imposto de renda. Como vai funcionar? Tem como, inclusive, adiantar esse processo para o nosso telespectador? Tem sim. Estaremos em conjunto com os coordenadores e outros professores aqui com acompanhamento com os alunos, acompanhando todo o processo dessa documentação, também frisando novamente que os alunos irão realizar essa declaração, estará sempre acompanhado com profissionais hábitos que estão desenvolvendo essa atividade diariamente para poder facilitar e dar uma maior segurança para o contribuinte. Entendi. A respeito, pode, por favor, Brivaldo, a respeito dessa situação, é preciso ter muito cuidado. Às vezes existe, por exemplo, hoje um trabalho sendo muito forte, realizado paralelamente, mas existem valores e a FAM não vai cobrar absolutamente nada do cidadão. É importante isso, né? O próprio nome já fala, né? Imposto de renda social. E é necessário dizer, importante, para quem venha aderir a fazer a declaração de imposto de renda aqui pela FAM, traz os documentos, todos idôneos, entendeu? Recibos, plano de saúde, tá? E o demonstrativo de rendimento da empresa que ele trabalha. Então, só para enfatizar mais, nós temos dois tipos de declarações de imposto de renda. O simplificado, onde a declaração permite ser abatido 20%, e a completa. Então, a completa é para quem tem mais despesas, para quem tem dependentes, para quem tem alimentados, faz a completa. E a simples, geralmente, para quem tem uma fonte de renda
e pegando o abatimento, fica mais fácil. Professor Brivaldo, professor Eduardo, fiquem à vontade para deixar as considerações. Muito obrigado por nos receber e parabéns pela iniciativa da FAM em acolher a sociedade nesse momento. Muito obrigado. Agradeço a TV por dar essa oportunidade para que todos daqui da comunidade assistam e venham amanhã fazer as declarações. Não deixe para a última hora. Uma equipe de profissionais, por favor, Eduardo, suas considerações também. Não, agradeço a todos. Também destacando que essa campanha também é uma campanha solidária. A gente solicita que traga 1 quilo de alimento para que, além do lado social com os contribuintes que não terão esse gasto, a faculdade também vai fazer um projeto social para ajudar outras pessoas com essa situação. Muito legal. População não pode perder tempo. Essa é uma grande iniciativa da FAM para poder ajudar. E aí, é claro, a declaração através de caráter social. Nós estamos fazendo também em tom de prestação de serviço a cobertura desse assunto. E você, Paulane Santos, daí do estúdio, se não declarou ainda, tenho certeza que você, por ser muito organizada, já recolheu todos os documentos. Se tiver alguma dificuldade, o Chico Nogueira já está aqui também mantendo a consulta dele. Vem aqui na FAM, o pessoal vai orientar não somente os coordenadores, mas os professores, para poder o cidadão declarar o imposto de renda de forma adequada e ficar rigorosamente em dia com aquilo que é estabelecido pela lei. Imagens de Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios. Agora sim, Paulane Santos, ótimo final de semana para você. Muito bem, Vidarlan. Agora sim, sextou para você, viu? Fica aí, aproveita bastante. Não esquece do meu sorvete, tá? Vou cobrar. Olha só, gente, a gente vai aqui, antes da gente iniciar o finalizar o TV Mar News de hoje, eu queria trazer para vocês uma novidade muito bacana que a TV Mar está abraçando mais uma vez, em comemoração aos 20 anos da nossa TV. Ela é uma das vozes mais conhecidas do rádio alagoano e agora, com muita alegria, a gente anuncia que ela fará parte da TV Mar a partir da próxima semana, com a estreia do programa Conectando, um programa diário de entrevistas. A gente conversa agora com nada mais, nada menos que a Diane Mello. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, bem-vinda também à TV Mar. Diane, foram tantos anos na rádio, né? Na realidade, quantos anos na rádio? Eu queria que você pudesse contar aqui pra gente como foi que começou a tua história com a comunicação. Eu agradeço essa receptividade, né? Essa simpatia. 30 anos no rádio e agora dando espaço aqui para dentro da TV Mar com muita satisfação, com muita alegria, porque essa casa é uma casa muito acolhedora, né? Pois é. Eu queria que você pudesse contar para a gente o que depois de 30 anos de tanta experiência, com essa voz que todo mundo já conhece, o que você leva de experiência, de expertise da rádio para a TV e o que é de novo? Eu acredito que a descontração do rádio. Então, assim, esse programa, ele vai ser, sim, um programa descontraído. Não será no estúdio, o que já faz com que fique um pouco mais flexível, né? Então, assim, essa descontração do rádio, ela vem junto para esse programa. Conectando, porque nós vamos conectar pessoas, conectar assuntos, e aí a gente vai procurar fazer uma coisa bem agradável, porque para finalizar o dia das pessoas, né? Com uma coisa não muito pesada, mas que seja uma coisa bastante agradável. Pois é, você traz aí, inclusive, vem trazendo temas de diversos temas, né? Você não vai ficar presa a uma seara, não vai ficar presa a um determinado tema. Apesar de muita gente achar que você iria falar sobre saúde, mas você traz aqui temas diversos. Inclusive, você vai estar estreando na semana que vem com um tema a respeito da constelação familiar, que foi um tema também debatido no Senado nos últimos dias, né? Isso mesmo. Então, vai ter saúde também, claro, mas não só isso. Então, serão temas variados. Na última semana teve um debate lá no Senado a respeito de constelação familiar, então nós fomos buscar uma consteladora. Sexo é um assunto que chama muita atenção e traz uma carga de dúvidas muito grande. Nós também vamos falar com uma sexóloga, entre outras coisas que acontecerão nesse programa. Variados, sim, temas variados, e com interação eu vou procurar atender também o que o telespectador quiser. Então, por isso, quando a gente estiver aqui ou quando a gente não estiver aqui no horário do programa, as pessoas poderão sim se conectar comigo para poder dar uma sugestão. A gente quer, na verdade, atender aquilo que o telespectador quiser que a gente faça.
Pois é, gente, olha, o programa vai ao ar diariamente, né? A partir da semana que vem, haja assunto e assunto tem. Haja assunto, né? Todo dia, 22 horas aqui na TV Mar. É diferente fazer TV, você perguntou inicialmente, né? Então, assim, é bem diferente fazer rádio. Estamos falando aqui em off, quando a gente vai para o rádio, a gente levanta de manhã, veste a camisa da rádio, prende o cabelo, se quiser passa um batonzinho ou não. Na TV é diferente, né? Mas, assim, depois de 30 anos no rádio, eu confesso que está sendo muito motivador, está sendo muito legal fazer televisão. Pois é, como é que estão as gravações? Já estão a todo vapor? Sim, já estamos gravando, nós estamos gravando lá no Hotel Ponta Verde e o local já diz tudo, né? O Hotel Ponta Verde já traz uma descontração que é bem diferente da gente estar aqui no estúdio. E é essa a pegada do programa. Por que você escolheu esse horário, às 22 horas? 22 horas é aquele horário que as pessoas já estão mais relaxadas, já chegaram do trabalho, já tiveram oportunidade de se alimentar, de tomar um banho, de repente vai assistir até deitado na sua cama ou esticado no sofá, e aí esse horário que a pessoa já está mais tranquila. Pois é, gente. Olha, tem novidade então chegando aqui na telinha da TV Mar a partir da semana que vem. E a gente convida, claro, vocês também a apreciar esse programa tão legal, a se conectar ao mundo, se conectar aqui a Edjane Mello, que vem então estreando a partir da semana que vem, né? Isso mesmo, vamos conectar aqui na TV Mar, né? Então, conectando a partir de segunda-feira, às 22 horas. Eu conto com você que está aqui com a gente agora e com a interação de vocês também, para que a gente possa fazer um trabalho legal. Pois é, gente. Olha, seja bem-vinda, viu? Estou ansiosa. Obrigada. Olha, antes da gente encerrar o TV Mar News, vamos conferir então mais uma análise política, né, do cenário político aqui do nosso estado. Arnaldo Ferreira traz para a gente. O próximo governador de Alagoas será eleito no dia 2 de maio, numa eleição indireta pelos 27 deputados estaduais. Isto ocorrerá porque o governador Renan Filho anunciou ontem no município de Murici, terra natal dele, que renunciará o mandato no sábado, dia 2 de abril, para ter condições legais de participar como candidato das eleições gerais de outubro. Neste período de 30 dias de organização da eleição indireta para o governo tampão, quem assume o comando administrativo do Executivo Estadual é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Clever do Rego Loureiro. Neste período, a Assembleia Legislativa preparará o processo e fará a eleição. Qualquer pessoa pode ser candidato a governador tampão. Basta não ter impedimento legal e querer ir lá se inscrever na Assembleia Legislativa. Mas não será uma tarefa fácil, porque os 27 deputados já têm o candidato deles, que é o deputado Paulo Dantas, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Poder Legislativo, e é a comissão mais poderosa, e ele tem a simpatia de todos os colegas parlamentares. Mas também eu digo que não é uma tarefa muito fácil não, hein, gente? Porque quem assumir vai herdar uma dívida pública de 10 bilhões de reais, considerada como impagável. E com os órgãos, e também os órgãos federais e estaduais de fiscalização e controle, como Polícia Federal, Ministério Público Federal de Contas, Ministério Público Estadual, enfim, CGU, investigando todos os setores do Executivo Estadual. Eu aproveito essa oportunidade para dizer também que eu estarei de volta das férias no dia 4 de maio. E aí encontrarei o futuro governador de Alagoas. Pois é, né, gente? Arnaldo Ferreira aí entrando de férias a partir de hoje, então. A gente vai, então, desejando excelentes férias para ele, bom descanso e que ele volte sempre com muitas novidades, né, do cenário político aqui do nosso estado. A gente vai encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. Tenha um excelente final de semana. Lembrando que a gente volta a se encontrar na segunda-feira, 8h30, aqui no teu canal 525 da Net Claro. Até lá, se Deus quiser.